A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor disse e que ela tem realizado a sua obra até os dias de hoje. Jesus disse que edificaria a sua igreja. A igreja do Senhor são todos aqueles que creram e se batizaram para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja do Senhor são todos aqueles que amam a sua vinda. A igreja do Senhor é todos quanto param para ouvir a palavra de Deus. E nessa manhã eu gostaria de falar com você sobre nós sermos membros dessa igreja maravilhosa, que é a igreja do Senhor na terra, a igreja viva, né? A igreja orgânica, a igreja que carrega dentro de si um tesouro inigualável, que é o Espírito Santo de Deus. E é a essa igreja que o Senhor hoje vem falar. Quando Jesus nos chama, ele diz: vinde a mim. E se nós cremos nele, nós nos achegamos, e a partir desse momento, ele traz a salvação, trabalha para dentro de nós a amalgamação, o novo nascimento. E ele então vem fazer morada e habitar o nosso interior. A partir desse momento que nascemos de novo, então o Senhor, ele começa a nos instruir e nos edificar. Todo esse trabalhar do Espírito em nossa vida é para nos edificar, é para nos preparar para um propósito de Deus. Esse propósito é que eu gostaria de estar compartilhando com você nessa manhã, porque muitas vezes nós buscamos apenas aquilo que está nos fazendo nos sentirmos necessitados, e nós olhamos para nós mesmos e deixamos de olhar para o reino, o propósito de Deus. E ele nos ordenou a buscarmos o reino em primeiro lugar. Por isso que quando nós entramos na presença do Senhor para orarmos, é necessário nós entrarmos com sabedoria e entendimento para que as nossas orações sejam de fato eficazes, segundo o coração de Deus. Porque Deus, ele conhece a sua necessidade. Ele disse: eu sou, eu vejo e eu tenho poder, né? Então Deus, ele é presente, ele é onisciente e ele tem todo o poder para operar e fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que é de sua vontade, aquilo que é necessário fazer, aquilo que está nos prejudicando, que ele precisa tirar da nossa vida, aquilo que é para a nossa edificação. Então o Senhor, ele tem esse poder e ele quer trabalhar, mas ele nos ordenou a buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E é sobre isso que eu gostaria de conversar. Vamos ler a palavra de Deus, a porção que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 e 20. Está escrito assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Louvado seja Deus.
Esse é o grande propósito, é o grande plano de Deus. Deus tem um plano para nós. Quando Ele nos chama, Ele fala para nós: vinde. Mas quando nós já temos o teu Espírito, nós temos um viver na presença dEle, nós já somos participantes do corpo, Ele não diz mais para nós, vinde a mim, não. Ele está dizendo, ide, porque nós já estamos nele e ele já está em nós. Então, o vinde é quando estamos distanciados. Mas depois que estamos perto e achegados e estamos arraigados nele, ele já está conosco. Então, a partir desse momento, a ordem é ide. Muitas vezes, eu vejo pessoas esperando o Senhor dar uma ordenação, esperando algo que Ele já falou. A palavra de Deus, ela é para toda a eternidade. Enquanto nós vivermos na terra, Ele estará conosco até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Então, a palavra para nós é irmos e não virmos. Então, precisamos permitir que o Senhor nos edifique. E é sobre isso que nós devemos estar orando. Quando nós entramos na presença de Deus, nós devemos orar pelos propósitos do Senhor. E todas as vezes que estamos orando pelos propósitos de Deus, pelo plano de Deus, então nós estamos trazendo o reino dele em primeiro lugar. E é muito importante que nós entreguemos a nossa vida a essa prática diária. Todos os dias Deus quer fazer obras. Todos os dias o Pai trabalha. Todos os dias o Pai está disposto. Todos os dias o Pai espera pela oração dos seus santos para que o reino dele alcance os objetivos na terra, no coração do necessitado, naquele que necessita de uma intervenção divina, para aqueles que estão nos leitos dos hospitais, naqueles que estão mantidos encarcerados por espíritos malignos que necessitam ser libertos. Nós precisamos estar orando no Senhor em espírito. Então nós temos que ir a elas. Quando podemos ir fisicamente, nós vamos fisicamente. Devemos ir fisicamente. Mas se não podemos ir fisicamente, nós podemos ir através das nossas orações. Então a oração ela é algo tremendo no reino espiritual. Todo bom combate que combatemos, nós combatemos com armas espirituais. Não são armas carnais, mas as armas e a armadura que Deus nos deu é que deve estar conosco. A palavra de Deus, ela é espada para defesa e ataque, para nós fazermos um bom combate e nós vencermos nas regiões espirituais. A armadura de Deus é para que estejamos protegidos de todo dardo, de todo levante, de todo ataque do nosso inimigo contra a nossa pessoa. O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele nos traz uma proteção de toda acusação que o inimigo queira fazer sobre nós, para nós, acerca das nossas imperfeições e falhas. Então, se você está entrando numa batalha e as suas forças decaem por causa da acusação do inimigo,
O Senhor te diz hoje, clama o meu sangue, porque o meu sangue tem poder. Ele fará a proteção contra todo dardo e de acusação que o inimigo tem contra a tua vida. Então o sangue de Jesus Cristo tem poder e o Senhor, ele vai te guardar e proteger. E ele vai cuidar das suas feridas, ele vai tratar das suas causas, ele vai entrar nas suas necessidades, até que você esteja totalmente sarado, curado e pronto, cada vez mais, para que você possa avançar no reino. Então o Senhor, ele quer que você vá. Essa ordem é uma ordem que o Senhor, ele diz aos seus discípulos. Você é discípulo do Senhor, então a ordem é para você ir. Se você ainda não é discípulo, se você que parou para me ouvir ainda não serve a Jesus, ainda não creu, ainda não o recebeu como seu Senhor e Salvador, então a palavra para você hoje é: vinde a mim. O Senhor conhece todos os que estão cansados, atribulados e necessitados. E Ele não deixa nenhum sem a sua bênção, o seu caloroso abraço, o seu acolhimento, a sua salvação. Deus, Ele não vai deixar de receber, de te ouvir, mesmo se você ainda não estiver enquadrado dentro já de um discipulado cristão. Então, a ordem, elas são diferentes, mas em toda ordem, tanto no ide como no vinde a mim, é para nós estarmos sendo alcançados com poderes, com os favores de Deus, com as promessas divinas, para Ele estar cuidando de nós e fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer sem Ele. Então, veja bem, fazer discípulos ide, ensinai, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho te ensinado. Então, existem níveis de ensinamento, existem níveis de aprendizado. Quando nós entramos num grupo escolar, a primeira coisa que nós aprendemos é o alfabeto da nossa nação. E através do alfabeto, nós começamos a aprender as primeiras sílabas, as primeiras palavras, nós vamos crescendo e aumentando o vocabulário, mas chega numa hora, num nível em que só o conhecimento do alfabeto, das palavras e de vocabulários já não é mais suficiente. Nós precisamos entrar num mergulho mais profundo, nós precisamos buscar conhecimentos que estão por trás das palavras, por trás daquele assunto que nós ouvimos falar, mas que nós temos um conhecimento superficial. Então, a palavra de Deus, ela tem níveis para te ensinar. Você não é chamado para ensinar aquilo que você não sabe, mas você é enviado para você ensinar aquilo que Deus já fez, aquilo que você já conhece de Deus, aquilo que o Senhor já plantou no seu coração, aquilo que você já provou dele. Então, ide sem medo, porque o teu testemunho, as tuas palavras são importantes para aqueles que necessitam ouvir. Eu vejo muitas pessoas falando: eu não sei falar. Fale com simplicidade, como se você estivesse conversando com amigos, com pessoas queridas e amadas.
com quem você se importa. Esse é o sentimento. Você tem que ter esse sentimento no coração. Você precisa ir com um sentimento de amor, o mesmo amor que Deus teve por você quando Ele te acolheu, te salvou e te trouxe para a presença dEle. Então, o Senhor hoje, Ele quer te usar para que você chegue a essas pessoas e traga elas para Ele. E traga elas para serem discípulos dEle. Que elas possam aprender dEle cada vez mais. Então, o teu trabalho é que você faça a tarefa que o Senhor te deu para fazer até que Ele volte. Então, uma vida que você ganhe enquanto você viver na terra já é uma multiplicação. Veja, Deus chamou para multiplicar um só. Tem sementes que ela dá só um pé de uma fruta, né? Um alimento. Tem sementes que ela crescem para trazer sombra. Tem sementes que crescem para alimentar. E as que são para alimento para multiplicar e distribuir para muitas pessoas. Então, o Senhor, Ele quer que você cresça, que você tenha as sementes certas para as horas certas. E para isso, você precisa também estar engajado no trabalho de aprender. Porque aprender dá trabalho. Aprender dá trabalho, não é mesmo? Nós temos que dispor do nosso tempo, nós temos que ter vontade, nós temos que pesquisar, nós temos que orar, nós temos que ser incansável até nós alcançarmos o alvo, nós descobrirmos aquele mistério que estamos atrás para desvendar o nosso coração de todo o véu que ainda está nele, que nós precisamos ter uma visão adequada. Então, quando nós nos colocamos dessa forma na presença de Deus, nós estamos aptos, capacitados, nós estamos preparados, nós estamos cheios de palavras de vida ricas, cheia de palavras eternas que nós podemos passar para aqueles que necessitam. O Senhor falou, ide, né? E falou, ide discipulá-las para mim. O Senhor também falou, ide e batizá-las para dentro do reino. Então, batizar é algo que traz um cumprimento, uma ordenação para a pessoa entrar no reino de Deus. E quando ela é batizada, ela não é batizada para dentro da instituição que você está convidando ela para ir, não. Espiritualmente, ela está sendo batizada para dentro do corpo do Senhor Jesus Cristo, da igreja espiritual na terra. Então, nós precisamos ter esses entendimentos, porque aquelas pessoas que estão lá, às vezes, numa reunião de batismo, elas vão compreender que a partir do momento que elas passam pelas águas, é porque elas aceitaram Jesus e estão dando um testemunho público que a partir desse momento ela pertence ao Senhor e estará aos pés de Cristo para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então ela estará ali para o resto da sua vida, se não desistir, se não parar, se não retroceder. E o Senhor, Ele não desiste dela, a não ser se ela mesma deixar do Senhor. Porque o Senhor não obriga ninguém. O Senhor disse também, ide e ensinar. E o ensinar é justamente o que dá mais trabalho, porque requer que nós estudemos e trabalhemos a palavra em nós mesmos
para nós podermos ensinar. Então, é algo maravilhoso, né? E quando nós estamos dentro da igreja, nas reuniões, às vezes nós queremos participar e não sabemos como participar. Mas veja bem, não é uma questão de nós sermos membros de uma instituição, mas membros do corpo de Cristo, que ele é orgânico. E não é uma questão também de conhecer as regras religiosas daquele local, não, mas conhecermos as regras do reino de Deus, da sua justiça. Por isso que nós temos que buscar essas coisas, para nós podermos entrar e sair com legalidade diante do Pai Celestial. Não é uma questão de recitar a oração do Pai Nosso. Muitos recitam a oração do Pai Nosso, mas não trazem o significado tão profundo que essa oração tem para a prática das suas orações. E também não é cantar e orar na igreja. Não, amados, Deus distribui talentos. Se temos talentos para cantar, louvar, vamos cantar e louvar. Se Deus distribui talentos para orarmos, nós vamos orar, mas nós somos chamados para sermos como Jesus. Esse é o propósito principal para que Deus abriu esse novo e vivo caminho, para fazer de nós filhos de Deus, parecidos com Jesus. E eu vejo, infelizmente, hoje, que esse ensino para que todos nós cresçamos a imagem e semelhança de Cristo é pouco ensinado. Amados, nós devemos ser como Jesus. Jesus é santo, então nós devemos buscar palavras que nos instruem a crescermos em santidade. Não crescermos, às vezes, em como vamos prosperar, ganhar riquezas, ter bens nesse mundo, acumular. Não que isso seja pecado. Não, pecado é você ter essas coisas dominando seu coração, esquecer que um dia tudo vai ficar e sua alma terá que se apresentar diante do nosso Deus. Então, veja bem, nós devemos ensinar as pessoas a serem santas como Jesus é santo. E nós devemos santificá-los se nós sabemos que estamos cometendo coisas erradas, ou se está de uma maneira que Deus não se agrada, nós devemos orar e ensinar e falar e trazer o reino de Deus para o coração, para o ambiente, né? Então, seja na nossa casa, no nosso trabalho, seja nas reuniões, não importa o local que você se reúne, mas nós devemos estar atentos para que as palavras de ensinamento venham trazidas debaixo da unção, da virtude do poder do Espírito Santo que veio para nos trazer a salvação eterna. E no céu não vai entrar pecado, né? No céu não vai entrar aqueles que não se santificarem. A Bíblia diz que não verão a Deus, não entrarão. Então nós temos que tomar cuidado para essas coisas. Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio reafirmar, ele não veio abrogar, ele não veio desfazer dos mandamentos do Pai, que desde o princípio foi para fazê-los santos na terra, homens, pessoas de Deus na terra. Então Jesus Cristo, ele veio, ele mesmo se encarnou, o Verbo se encarnou para nos ensinar a ser santos. Então nós precisamos aprender dele. E a palavra de Deus não mudou, é a mesma. E ela mesma vai estar nos dirigindo e nos guiando nesse caminho abençoado. Então ela diz, não mate.
ela diz não roube, ela diz não engane, não oprima, ela diz não domine as pessoas com autoridade e poder, mas trate-as com amor, trate-as como Cristo te trata, acolhe a todos da maneira que Cristo acolhe. Ela diz, não adultere, não faça sexo fora do casamento, não profane o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Seja santo, seja amoroso, não desonre teus pais, não cobice o que pertence aos outros. O que pertence aos outros é dos outros, aquilo que é para ele é dele, porque Deus deu dons para ele carregar aquela bênção que Deus entregou para ele. Para ti o Senhor tem outras bênçãos, tem caminhos que são os teus e que o Senhor já trabalhou dentro da sua alma, talentos para você brilhar, aprender e andar. Não permita se corromper com esse mundo, com as injustiças que nós vemos e temos diante de nós no caminho da nossa vida. Ande diante de Deus, lembre-se, sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna, porque é na nossa dúvida que Satanás entra para operar. Então nós devemos estar certos antes de aceitarmos ou rejeitarmos qualquer coisa que venha diante de nós e que nós devemos ter decisões sobre aquilo. Não desvie o que é do órfão, o que é da viúva, o que é dos necessitados. Dê assistência, podendo auxílios, podendo ajude-os, se não for possível ajudar com as coisas materiais, então ore por eles, porque você vai estar auxiliando muito pelos órfãos, pelos necessitados, pelas viúvas desamparadas, por aqueles que estão em dificuldade. Então, não profane as coisas que Deus santificou, aquilo que foi consagrado a Deus, é para Deus, para as obras de Deus, para o reino de Deus, para nós investirmos naquilo que é para trazermos o reino na terra, edificarmos vida, edificarmos pessoa, não é para nós enriquecermos e ajuntarmos nos nossos celeiros. Então, não profane as coisas que Deus santificou, e não tenha por imundo que Deus já purificou. Amados, Deus não faz dissensão, não faz divisão, não faz separação entre um e outro. Não, Deus faz separação entre o justo e o injusto, o santo e o profano. Mas a todos o Senhor amou igualmente e derramou o teu sangue na cruz igualmente para cada um. A Bíblia ainda ensina, não minta, né? Não minta, tira a mentira da tua boca, não minta. Não fale mentira ao seu próximo, ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus irmãos, né? Aos seus amigos. Fale a verdade, ande na verdade, porque a mentira provém do diabo, a mentira provém do inimigo das nossas almas, e por causa de uma mentira nós somos enredados e levados para o inferno. Um abismo chama outro abismo. Então seja santo, porque Deus, Ele é santo. Deus, Ele chama hoje para nos edificar. Isso é discipular para Deus, é trazer ao homem a santificação, é trazer ao homem aquilo que o Senhor veio para trazer para eles, que é a vida eterna. Então, amados, nós devemos avançar em conhecermos, avançarmos em aprendermos para nós ensinarmos de acordo com o Senhor. Amém? Eu quero orar por você, porque conforme aprendemos, é conforme
o que ensinamos. Então, Deus, Ele está comigo nesse momento para orar por você e por mim e por nossas necessidades. Senhor, eu oro para que o Senhor renove a nossa mente e traga, Senhor Deus Pai, visão clara acerca da Tua vontade, dos Teus propósitos e do Teu reino. Senhor, nos vista com a armadura de Deus e nos traga a proteção necessária para todo bom combate. Senhor, toda a palavra, toda a armadura, toda a espada do Espírito é importante para nós. Então ajuda, nos auxilia a usá-los com sabedoria. Senhor, eu oro para que o Senhor prepare o coração dessa pessoa que parou para ouvir essa palavra, essa mensagem seja fortalecedora para seu coração e ajude, ó Senhor, ele e ela nas suas batalhas. Senhor, eu oro para que seja um bom combatente em Cristo e que essa pessoa possa trazer o reino de Deus para a sua vida, para a sua casa, família, para que haja proteção de Deus e a bênção sobre todas as áreas da sua vida, proteção, realização de sonhos e projetos que estão engavetados, tragam, Senhor, sejam trazidas diante dos teus olhos, ó Senhor, para que o teu Espírito Santo possa, Senhor, abençoar e auxiliar em todos os projetos e sonhos pessoais também, porque são importantes. Senhor, eu oro para que o Senhor remova do território dessa pessoa, do lar, do trabalho dessa pessoa que parou para me ouvir, todo espírito imundo e maligno. Haja paz de Deus no seu coração e em todos os lugares, onde quer que ela for, que a tua boa mão esteja sobre ela guardando. Senhor, que ela possa trazer o reino e a sua presença para dentro do seu coração e o sangue de Jesus Cristo cubra ela, toda a tua casa, e que essa aliança do sangue esteja o tempo todo sobre a sua vida. Amém? Deus seja louvado.